Aqui, pessoal. Para eu poder calcular o potencial é igual a quê mesmo? É igual a K vezes a carga dividido pela distância. O K eu tenho, que é a constante eletrostática. O Q é o valor da carga. Q1, Q2, Q3 tem o mesmo valor. Agora, eu preciso justamente calcular a distância dessa carga em relação a algum ponto. Dessa distância da carga em relação a algum ponto. Ah, professora, você já está entregando aqui, né? O ponto é esse aqui. Mas, vamos lá, eu prometi que a gente ia voltar para a questão, vamos voltar para a questão. Bom, pessoal, voltando aqui para a questão. Vamos lá para o final agora. Adotando-se o referencial no infinito, o potencial elétrico em kV gerado pela carga Q3 no ponto 00C. Opa! A carga Q3 a gente não calculou justamente aqui, gerado no ponto 00C. Qual é o valor de C mesmo? Justamente 3. Então, o posicionamento da carga Q3 está aqui e ele quer saber o potencial gerado em relação ao ponto 00C, 003. Beleza? Agora, o que eu queria muito atentar vocês é o seguinte. É que a pergunta começa com isso aqui, ó. Adotando um referencial no infinito. Tomem muito cuidado, porque eu já vi muitos alunos perdendo essa questão por colocar a distância lá no infinito. Pessoal, isso aqui é só um formalismo. O que vale é o que vem depois. Ah, professora, deixa eu te perguntar. Quer dizer que toda vez que a questão estiver informando, adotando-se um referencial no infinito, quer dizer que toda vez vai ser assim? Eu vou cagar para esse infinito, para essa informação? Calma, vamos com calma. Eu vou explicar com mais riqueza de detalhes, porque eu entendo que para alguns essa informação possa ter confundido para as próximas informações. Aqui, além do formalismo físico, existe uma questão da interpretação. Nesse caso, esse referencial no infinito se torna um formalismo, visto que a informação posterior, o potencial elétrico gerado pela carga Q3 no ponto 00C. Ou seja, está bem explicado qual é o potencial gerado pela carga Q3 nesse ponto. Qual é o potencial gerado pela carga Q3 nesse ponto. Beleza? Tornando essa informação, essa primeira informação aqui, um mero formalismo. Mas se vier uma questão do tipo, calcule o potencial gerado pela carga Q3 no infinito. Beleza, aí a gente já trabalha com uma distância bem grande, tá ok? Então, tome muito cuidado, porque o cálculo do potencial vai valer exatamente a partir desse ponto. O potencial elétrico em kilovolts. Calma, já já a gente vai falar sobre isso aqui na resolução. O potencial elétrico gerado pela carga Q3, essa carga Q3 a gente já encontrou o ponto onde ela está, exatamente aqui. Gerado por essa carga no ponto 00C, ou seja, o potencial gerado por essa carga que tem uma distância em relação ao ponto 003. E essa distância é o que eu vou calcular. E para calcular essa distância, a gente precisa utilizar nossa visão 3D, utilizando ferramentas lá da geometria espacial, que é o que a gente vai ver agora. Vamos voltar lá para o desenho? Beleza, voltamos aqui para o desenho. Então, eu quero saber o potencial elétrico gerado por essa carga que tem uma distância em relação ao ponto 00C. Professora, como é que eu posso ter certeza que esse é o ponto 00C? Porque C é igual a 3. E está aqui justamente o ponto que eu quero calcular. Então, eu preciso traçar uma reta que indica a distância da carga Q3, da localização da carga Q3 em relação ao ponto determinado no problema. Vamos lá? Vou pegar aqui, ó, e vou traçar. Professora, peraí, professora, para tudo. Você tá de sacanagem, você tá usando uma lixa. Ó,
em minha defesa, eu quero dizer o seguinte, que eu tenho uma régua. Eu só não sei onde eu deixei, tá bom? Vamos pro desenho. Eu vou pausar para fazer esse desenho, para ficar bem bonitinho, e eu volto pro vídeo. Ó, que beleza? Não ficou bonitinho, pessoal? Ficou bonitinho porque, é claro, eu dei aquela pausa, né? Então, pessoal, a distância que eu vou colocar aqui nessa continha é justamente a distância da carga Q3 ao ponto qualquer. Ponto qualquer é esse que é determinado pelo problema. Então, eu preciso calcular exatamente isso daqui. Pessoal, lá na geometria espacial, pessoal, essa reta verdinha aqui é justamente chamado de diagonal do paralelepípedo. Diagonal do paralelepípedo do cubo, a gente calcula da mesma maneira. Mas nesse caso não é um cubo, porque os lados não são iguais. Você pode ver que aqui ó, a altura é 12, essa distância aqui é 4, essa distância aqui é 3. Então, se trata de um paralelepípedo. Bom, para isso, eu queria que a gente visse o desenho agora, para a gente poder relembrar esse conteúdo lá da geometria espacial. Vamos lá? Tá aqui, ó. Tá aqui um desenho que vai nos ajudar muito a resolver o problema. Eu tenho aqui um paralelepípedo, porque, obviamente, os três lados não são iguais, como nós vimos lá na resolução do nosso problema. E aqui, ó, justamente o que eu quero calcular é essa reta aqui, que é chamado de diagonal do paralelepípedo. Bom, para a gente poder calcular essa diagonal, é importante que a gente trace uma diagonal da face. Eu vou pegar, obviamente, a face de baixo. Então, eu vou voltar agora para o meu desenho e vou traçar essa diagonal. Vamos lá? Só para mostrar como é que está o desenho antes de traçar essa diagonal da face. Tá aqui o nosso desenho com a nossa diagonal do cubo traçada, beleza? Agora, pessoal, eu tenho que fazer o quê? Traçar a diagonal da face. Eu vou traçar a diagonal da face de baixo, que vai ficar muito melhor para poder visualizar. Vamos lá? Vamos traçar? Para isso, eu vou pegar a minha régua aqui. Minha régua, né? Mas tudo bem, né? Professora, peraí, professora, para tudo. Você tá de sacanagem, você tá usando uma lixa. Quem nunca, né? Quem nunca, né, pessoal? Pronto, eu tenho aqui a minha diagonal da face. Pessoal, vocês já estão conseguindo aqui, né? Já respirar aí aliviado, afinal de contas a gente já tá um pulo aí para vitória. Olha que beleza, pessoal. O que eu falei lá no início? Uma análise tridimensional ortogonal. Significa que cada lado forma 90 graus com o outro lado. Ou seja, esse lado obrigatoriamente forma 90 graus com esse lado. Então, nós temos aqui, olha que beleza, pessoal! Nós temos como calcular a diagonal da nossa face? Temos? Temos! Toca aí, ó. Acertamos. Ó, que beleza! Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Tenho os meus catetos. Vou encontrar o quê? A minha hipotenusa. E para isso, eu vou usar a ajuda do tio Pete. E estrelinha é igual a 5. Justamente o valor da minha hipotenusa. Pessoal, ortogonal quer dizer que forma 90 graus com cada lado. Então, essa face obrigatoriamente forma 90 graus com essa face. Então, aqui, ó, eu tenho outro triângulo retângulo, beleza? Onde o valor da altura é igual a 12. Beleza? X, Y e Z. Esse aqui é justamente o valor de Y, que vai nos indicar o quê? Pá! Você tá brava? A nossa altura. Então, essa altura é igual a 12. Aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 5. Basta aplicar o quê? Pitágoras. Vamos lá? Eu quero encontrar justamente essa minha reta verdinha, que é justamente a minha distância. Então, eu vou chamar essa reta verdinha de D.
Posso fazer isso? Posso. Pegar aqui, triângulo, retângulo, eu tenho que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o meu outro cateto ao quadrado. Beleza? Vamos lá? Aplica a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de qualquer letrinha ao quadrado é igual a própria letrinha. Agora, vamos lá. 169 termina em 9. Então, certamente, o valor da raiz quadrada terminará com o número 3. Então, eu tenho que pegar 3, 13, 23. 13 eu não posso. Agora, 13. 13 vezes 13 é igual a 169. D é igual a 13. Opa, a distância é dada em metros. Show? Agora, daqui, nós temos nosso D. Podemos agora só alegria. Qual é o valor de K? 1,3 vezes 10 a 9. Qual é o valor de Q? Valor de Q? 1,44 vezes 10 a menos 4. Dividido por D. Qual é o valor de D? 3. E agora, pessoal, não tem por onde a gente escapar. É partir para a continha. 1,33 vezes 1,44. Então, pessoal, 1,3 vezes 1,44 e depois divide por 13 é igual a 0,144. Agora, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e somos o expoente. No caso, vai ser 9, como aqui tem sinalzinho de menos, eu vou ter que obrigatoriamente fazer 9 menos 4. 9 menos 4 é 5. 0,144 vezes 10 à quinta é a mesma coisa que pegar o quê? Eu tô com a vírgula nesse ponto, correto? Toda vez que eu andar com a vírgula para a direita, lá na notação científica, eu vou andar com a vírgula para a direita e vou diminuir essa minha quantidade de zerinho. Eu vou andar com 1, 2. Se eu andei 2 casinhas, eu vou diminuir 2 casinhas aqui, beleza? Então, eu vou ficar com 14,4 vezes, eu andei 2 casinhas para a direita. Se eu vou andar 2 casinhas para a direita, eu vou ter que reduzir. Ah, professora, se andasse com mais casinhas para a esquerda, iria aumentar? Perfeito. Mas, no caso, eu vou andar com 2 casinhas para a direita. Então, andei com 2 casinhas para a direita, 10 elevado a 3. Beleza? Agora, vamos voltar de novo para a gente poder finalizar. Bom, vamos lá. A questão quer o potencial elétrico em quilovolts. Opa! Então, não é em volts, é em quilovolts. Vamos voltar de novo para... Opa, voltando aqui para a questão quer em quilovolts. Porque a unidade de medida de potencial, ela é dada em volts. Beleza? Potencial elétrico, a unidade de medida em volts. Só que a questão quer em quilovolts. De volts para passar para quilovolts, olha o que eu preciso fazer. Da unidade de medida volts para passar para quilovolts, eu preciso dividir por 1000. 1000 em base 10. Pegando esse 1000, passando para a base 10, como é que fica? Passando para a base 10, obviamente, eu preciso ter uma base 10. 10 elevado a quanto? Quantos zerinhos eu tenho? 1, 2, 3. Então,
ou dividir por 1.000, ou dividir por 10 elevado a 3. Vamos voltar? Eu tenho aqui 1,10 a 3. Então, para passar para quilovolts, eu tenho que dividir por 10 elevado a 3. Então, ó, com isso, o meu potencial elétrico é igual a 14,4 kV. Eu coloco entre colchetes para destacar a grandeza da unidade medida, tá ok? Vamos ver qual é o gabarito? Aqui, ó, gabarito, letra A. Show? Obviamente, eu vou usar a calculadora, porque essa história de que professor de física gosta de conta é mentira. É mentira, isso é brincadeira. Eu estou fazendo a conta na calculadora. Se vocês ouvirem algum professor de física que gosta de conta, eu já vou adiantar. É mentira, não acredito.